Olá, muito boa tarde. O Sem Censura de hoje vai falar dos parques nacionais. São mais de 70 unidades de conservação no país inteiro e alguns sofrem hoje com problemas de infraestrutura. A preservação do meio ambiente é uma tarefa de toda a sociedade. Os convidados de hoje trabalham com essa relação delicada entre o homem e a natureza. Nós estamos com Francisco Carreira, que é advogado especializado em direito ambiental, com vários livros sobre o assunto. E atualmente ele está escrevendo a história dos rios da cidade do Rio de Janeiro. Lucas Saldanha Werneck é filho de dois profissionais dedicados à ecologia, a Paula Saldanha e o Roberto Werneck. E agora, Lucas Saldanha Werneck está dirigindo o programa Expedições aqui da TV Brasil. O Ernesto Viveiros de Castro é biólogo com mestrado em ecologia e hoje é o diretor do Parque Nacional da Tijuca, que é esse oásis da natureza localizado dentro da cidade do Rio de Janeiro. O José Augusto de Pádua é historiador ambiental e cientista político. Ele é um dos coordenadores lá na UFRJ do Laboratório de História e Natureza. O Francisco Schnorr é diretor do Instituto Moleque Mateiro, que é um instituto de educação ambiental e que trabalha pela cultura da sustentabilidade e ele realiza projetos de reflorestamento nos nossos parques nacionais. O nosso debatedor de hoje é o produtor da TV Brasil, Carlos Sanches. Carlos, é um prazer tê-lo aqui. Qual é a sua ligação? Eu sei que me disseram. Ele sabe tudo de parques. Eu tenho uma ligação desde a infância. Assim, eu acho que uma das coisas, umas lembranças mais queridas que eu tive foi conhecer, por exemplo, a Foz da Tijuca, né? E isso ficou marcado. Então, em vários momentos da minha vida, eu tive envolvido com parques, né? Você é do tipo que faz trilha? Eu faço trilha e hoje eu trabalho muito fazendo filmagens dentro de parques nacionais e outras unidades de conservação, né? Maravilha, você participa do programa do Lucas. A gente fez uma colaboração aí nesse projeto, né? Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho da transposição do Rio São Francisco, tem alguma coisa assim, não? Não, a gente fez um programa sobre a foz do Rio São Francisco, que a gente comentou naturalmente sobre esse assunto. Mas isso foi na temporada de 2015. Inclusive foi o primeiro programa, não foi, cara? Foi o primeiro programa. Foi o primeiro programa, que é um assunto bastante, né, importante. Então a gente colocou como primeiro episódio da temporada do ano passado, que durou de 2015 a 2016, né? E em relação aos parques nacionais, mais ou menos, você conhece? A gente falou de 70 unidades, isso é um absurdo de quantidade. São 71 unidades, né? A gente, nos duas últimas temporadas do Expedições, a gente foi em 21 parques nacionais. Que maravilha. Isso parques nacionais, fora parques estaduais, reservas biológicas e etc. Então, quase um terço, né? Então, parques nacionais assim, e expedições são bem interligados. E dá para a gente ficar animado ou desanimado quando a gente fala em parques nacionais? Olha, você tem certamente os dois lados, né? Eu acho que a beleza, né, te dá qualquer alegria sempre, né? Mas você tem as preocupações e as responsabilidades e importâncias que têm que ser feitas, sem dúvida. Você acha que o Brasil dá prioridade a seus parques? Quer dizer... Eu acho que na medida do possível, mas ainda falta muito para trabalhar. Zé Augusto, olha só, eu fiz um programa sobre Rondon e aí eu acabei conhecendo toda a história do Theodore Roosevelt, que é o grande criador de parques dos Estados Unidos, né? Era com o governo dele que... A gente começa quando a criar parques, a se interessar por isso como uma realidade possível no país? Olha, esse processo foi bastante lento. Mas, hoje em dia, os parques têm uma dimensão para a história do Brasil, para o futuro do Brasil, muito maior do que as pessoas imaginam. Na verdade, não os parques, as unidades de conservação dos vários tipos, né? Porque você falou em 70... 70 são unidades de conservação, não são parques, as unidades, né? de conservação são 2.029. Ah, que interessante. 2.029 municipais, estaduais, federais, vários tipos, né? Vários de proteção integral, de uso sustentável. Mas se nós somarmos tudo isso, isso representa 18% do território brasileiro, né? Então nós não estamos falando assim de um parque aqui, outro parque ali. É alguma coisa que é muito importante para o futuro, porque eu penso que, na minha opinião, para um país como o Brasil, a coisa mais importante das unidades de conservação é a gestão do território, é a organização do território, né, das fronteiras,
um esforço de ajudar a disciplinar as fronteiras de um território tão gigantesco como esse. Os parques hoje, principalmente nesse período das últimas décadas, tem sido uma forma da gente gerir o território de uma maneira melhor, não ser aquele salve-se quem puder, aquele caos, aquele tem vale tudo muitos na fronteira. parques localizados em zonas de fronteira também? Muitos, porque isso está muito relacionado com a Amazônia. Na verdade, um dos problemas é a concentração dos parques e das unidades de conservação na Amazônia, né? Cerca de 80%, tanto das unidades de conservação quanto das áreas indígenas também, que também As são áreas indígenas também são áreas de conservação? Não. Olha, são... eu considero que sim. Não, estão dentro das tuas 2.000 e não sei o quê? Não, estão fora dessa... Mas além desses 18% das unidades de conservação, essas 2.000 e tantas, tem mais 17% do território brasileiro como áreas indígenas. Territórios indígenas. Então, isso tem uma dimensão para o futuro do Brasil muito grande, né? É importante que as pessoas... Quer dizer, a gente tem 18% em áreas de conservação e mais 17%... Formalmente, né? Agora, é claro que cada uma dessas áreas tem muitos problemas. Não, mas, a gente só está visualizando o tamanho. E eu considero as áreas indígenas também como... Unidades de conservação. Não formalmente não, mas quando você sobrevoa, por exemplo, a terra, por exemplo, Caiapó, no sul do Pará, que é uma das áreas que tiveram mais problemas, mas... não tem comparação a quantidade de floresta e de outros ecossistemas preservados na área Caiapó em relação ao que está fora da área Caiapó, né? E nas áreas indígenas em geral, apesar dos problemas, elas ajudam no processo a manter de a cobertura, né? Com certeza. Bom, você é um privilegiado, né? Ou não é, Ernesto? É um desafio, né? Estou há 4 anos aí no Parque Nacional da Tijuca e tenho o privilégio de trabalhar com essa floresta no meio da cidade, que é um caso único, mas são muitos problemas da cidade que chegam na floresta. Que invadem, né? O crescimento populacional, cachorro, espécies exóticas invasoras por jaqueira, que foram plantadas no passado e hoje são um impacto no parque, todo o interesse econômico que gira em torno do parque pela importância turística que ele tem. Então, assim, a visitação é um problema. Vai muito além de gerenciar um parque típico, pensando em manejo da biodiversidade e em uso público. A gente tem todo um desafio socioambiental bem grande. E você, Francisco? Você está numa área horrorosa, né? Não, direito ambiental é muito difícil, é? Estou há 28 anos no direito ambiental. Se ainda gosta disso, né? Porque sou 28 anos. apaixonado pelo direito ambiental. Nasci no Parque Nacional da Tijuca, em Santa Teresa. Deus me legou um dom que é reproduzir o som de todos os pássaros da Mata Atlântica, que eu reproduzo com você o maior sozinho? prazer. Sozinho, com o maior prazer. Faz aí um sabiá para mim. Um sabiá? Tem 4 cantos. Eu sei. Ai, que coisa bonita. Lindo isso. Você faz isso, sempre fez? Sempre fiz. Nasci com esse dom. E fui apaixonado até o meu 3º período de Direito, eu queria fazer Biologia, não queria fazer Direito. E depois, no 4º período, surge uma disciplina de Direito Ecológico, Aí eu falei, é por aqui que eu vou. E me identifiquei por completo e hoje eu tenho um escritório especializado e mantenho um instituto que promove a educação ambiental. Não dá para caminhar no direito ambiental sem a educação ambiental. Eu entendo que ela é essencial. E você ainda tem um livro sobre a história... Eu fiquei encantada com essa ideia de escrever a história dos rios do Rio de Janeiro. Sim, são 267 rios na cidade do Rio de Janeiro. Eu estudei cada rio, desde a nascente até a sua foz. Abordei todos os aspectos geográficos, históricos, ambientais, socioambientais. E fui descobrindo coisas assim interessantíssimas, Uma mina de ouro em pleno Engenho Novo, um rio debaixo do cemitério de São João Batista, outro rio debaixo do Sambódromo, E um rio que já foi responsável por uma rota de tráfico de cana-de-açúcar, Muitas outras coisas fantásticas com a história da cidade. Maravilha. Francisco, você também está na área de educação ambiental. Sim, de educação ambiental. Porque eu vejo assim, a educação ambiental em termos de unidade de conservação no Brasil, uma ferramenta importantíssima para ajudar na conservação. Porque quando você fala de uma unidade de conservação, você fala de um elemento do território. E esse elemento vai gerar conflitos no território, porque ele vai começar a impor, em determinada área, deveres e direitos das pessoas, o que elas podem fazer ou não lá dentro. Então, quando você trabalha educação ambiental num território desse, você trabalha com diálogo social, de maneira que você vai conseguir
mostrar às pessoas a importância daquele território ser preservado e, ao mesmo tempo, vai conseguir fazer com que o governo dialogue com essas pessoas para que auxilie em que as pessoas sejam amigas do parque, mas ao mesmo tempo o parque auxilie aquela comunidade em torno. Então, a educação ambiental para a unidade de conservação, que é uma das ferramentas que o Moleque Mateus trabalha, é exatamente para a gente conseguir criar esse diálogo entre as comunidades, o entorno e o parque. A gente pode fazer isso de diversas maneiras, desde um trabalho com alunos, até trabalho com a comunidade mesmo, com a comunidade quilombola, com a comunidade indígena do lado do parque, dessa maneira de mostrar a importância da unidade de conservação. Mas, basicamente, você trabalha com o Brasil inteiro? Porque você está falando de área indígena, de não sei o quê? Ou Sim, o Moleque Mateus atualmente ele trabalha em vários estados, não só no Rio de Janeiro. Quer dizer que é uma organização muito maior do que apenas local Não estamos Você conhece vários parques, então? Parques nacionais eu conheço 12. Agora, se botar parques estaduais e municipais, essa conta vai muito além. Mas são 12 parques que eu conheço, não só pelo meu trabalho, mas também por gostar de visitar os parques. É fundamental, gente, assim, no Brasil não tem essa cultura de visitar as unidades de conservação. A gente não tem essa cultura. Para o brasileiro, o mato é mato. Então, você vai lá, é aquela coisa... O Brasil tem muita coisa de cidade, de civilizado. E não vê as riquezas naturais que existem no Brasil. E de que maneira a gente pode usufruir dos parques nacionais, que tem esse fim de uso público e turismo, e de que maneira isso pode ser assim, uma ferramenta poderosíssima, tanto de economia local quanto de lazer para a população. Isso que eu queria mesmo perguntar para vocês, depois eu vou passar a palavra para o Carlos. Vamos lá, Carlos. Bom, quando o Padre estava falando, ele falou lá daquela dimensão, né? Que a gente tem tanto de unidade de conservação quanto de território indígena. Só que toda vez que você vai falar sobre unidade de conservação, sempre tem alguém falando assim, não, mas a gente tem muita área que é unidade de conservação. Só que isso não é uma realidade, assim, né? Você tem tem diferentes unidades de conservação, né? Você tem, tipo, uma APA, né? A APA da Mantiqueira, ela engloba cidades, a APA de Petrópolis engloba cidades. E você tem lugares que têm muitas unidades de conservação e outras têm muito poucas, né? No Pantanal você tem uma porcentagem mínima. Uhum. Então, Por que isso? Em primeiro lugar, eu acho que você tem toda a razão, mas mesmo se nós considerarmos cerca de 30% do território brasileiro, eu até quero corrigir, as áreas indígenas são 13%, mais ou menos, não 17%. Não é uma coisa tão grande em relação a um território com os desafios que nós temos, né? E o Brasil tem principalmente o desafio desses grandes biomas. A Amazônia foi o que pegou mais em termos de opinião pública, nacional, internacional. Então, há toda uma questão política, geopolítica, até de relações internacionais, que focaliza na Amazônia. Um pouco como se o mundo estivesse olhando para a Amazônia, a gente não possa fazer tanta besteira assim, é isso? Apesar de que continuam acontecendo absurdos. Mas houve efetivamente uma queda no desmatamento, até por esse esforço de criação de... Se a gente vê no mapa... às vezes são colchões, assim, sabe, de vários tipos de unidades, terras indígenas, de parques, de reservas biológicas. E quando no campo você vê que aquilo ajuda bastante. Não é a mesma coisa de áreas que não estão protegidas de uma maneira. Aí é um salve-se quem puder, né? É um caos de conflitos fundiários de todo tipo, né? Então há essa concentração na Amazônia, que é um tesouro planetário, né? Agora, há essa diferença que você chamou a atenção muito bem. Há regiões que precisavam ser muito mais conservadas e não são, né? E isso vale, inclusive, para as terras indígenas. Por exemplo, a gente vê os indígenas no Mato Grosso do Sul, os Guarani, sofrendo muito, tendo aquele fenômeno horrível da suicídio de jovens, né? Eles vivem numa área muito apertada e... cercado de plantação por todos os lados. Muito agredidos, né? Uma área que há décadas, alguns séculos, era deles ali, era a terra deles, né? E então, a gente, ao mesmo tempo, você vê na Amazônia, efetivamente, algumas áreas que são muito grandes, mas elas atendem tanto a questão cultural e dos direitos humanos e sociais dos indígenas, quanto também a questão de auxiliar na conservação da floresta. O brasileiro, ele sabendo o valor das coisas, ele protege ou ele é muito predador? O brasileiro carece muito de informação em relação à função da unidade de conservação.
E também existem outras, não unidades, mas sim outras áreas protegidas no nosso país pela nossa própria legislação. Nós temos as áreas de preservação permanente, que são aquelas matas ciliares, as margens dos rios, as nascentes, os topos de morro. Nós temos o Instituto da Reserva Legal, que é um percentual que o proprietário deve manter preservado, né, e fazer uso da terra em relação a um outro percentual que restou de sua propriedade. Mas existem algumas incongruências, até históricas, até mesmo objeto de um processo expropriatório, fundiário, histórico que o nosso país teve, né, de fazer uso de seus recursos naturais. Exemplo, no Sudeste você tem a obrigatoriedade de preservar 20% e explorar 80%. Na Amazônia é o inverso, você preserva 80% e explora 20%. Né? Então, quando você questiona esse tipo de política, quando você reconduz esse debate, esse cenário, né, para novos princípios e novas estratégias, você mexe com um fator muito importante hoje. Né? O ser humano ainda não se convenceu que o patrimônio natural tem valor, mas um valor que não é apenas monetário, é um valor intrínseco, né, voltado para o nascimento e a função socioambiental daquele recurso natural. Exemplo disso são os serviços ambientais. A gente estava conversando, imagine o quanto não vale o serviço ambiental que uma floresta urbana, como a Floresta da Tijuca, presta para a cidade do Rio de Janeiro, só em diminuir a temperatura da cidade. Né? Então, esse tipo de valoração tem que estar inserido hoje, fundamentalmente, na educação ambiental, porque o cidadão tem que ter acesso a essa condição, a essa função ambiental. Ele tem que ter a certeza de que o recurso natural tem um valor, mas não apenas monetário, tem um outro valor. O que é melhor, uma floresta como o Rio de Janeiro ou uma área de preservação ambiental mais isolada na Amazônia? O que você tem encontrado em termos de atitude do cidadão? As duas são bem diferentes, as duas são fundamentais. E as duas vão enfrentar desafios assim, bem diferentes. Eu não botaria numa escala de importância. Você, assim, no Rio de Janeiro você tem a Floresta da Tijuca, uma floresta urbana gigantesca, um parque nacional, e o Parque Estadual da Pedra Branca. Isso dá vários serviços ambientais para a cidade, como o Carreira falou, fundamentais. Mas, ao mesmo tempo, ela não vai conseguir preservar a longo prazo a biodiversidade como um todo. Ela não vai ter conectividade com outras áreas protegidas. Então, se não houver um corredor ecológico, a biodiversidade em si não vai ser preservada, porque a longo prazo você vai começar a perder a diversidade genética e com isso perder algumas espécies. Numa área da Amazônia grande, que a gente consiga conectar diversos fragmentos florestais, ou então deixar fragmentos florestais ainda entre 1000 aspas, intactos, você consegue manter, então, um fluxo gênico, um fluxo genético que vai permitir manter a biodiversidade. Então, quando a gente pensa nas unidades de conservação, a gente tem que pensar não só nelas sozinhos, mas na conectividade entre elas e na importância que elas têm naquele bioma que elas estão inseridas. Eu estava falando de uma outra coisa também. Por exemplo, o cidadão, Lucas, quando você viaja, que você conhece muito, qual é a atitude dessas pessoas? Se o carioca, por exemplo, que é um cosmopolita mais informado, ele trata pior a sua reserva ou do que um ignorante do Amazonas, sei lá o quê. Não, é curioso, porque você, na verdade, quando você percebe, assim, né, viajando, você conhece famílias que viviam dentro do parque, caçando e tudo mais. E os filhos agora virando monitores e entendendo perfeitamente que aquilo que eles faziam antigamente era completamente errado. Então está aumentando a educação ambiental do país, é isso? Na verdade, é sempre uma tentativa, né? Sempre um caminhar, né? Nunca pode separar, né? Então, eu acredito que falta muito ainda. E no caso do Carioca, por exemplo, dentro de uma cidade, é muito assim... tá ali. Então, desdenha porque tá ali. Mas, assim, eu acho que realmente falta. A educação ambiental é 100% importante, é uma das principais coisas, trazer a sociedade civil para dentro dos parques nacionais. Isso que é um dos principais pilares para fazer com que a sociedade entenda a importância, como o Chico comentou. Sabendo a importância, o resto vem naturalmente. Mas o que a gente encontra, Ernesto? O que você encontra? A gente tem dois cenários aí. O que você preferia, né? Ser diretor de... São desafios diferentes, né? A Tijuca está aqui na linha de frente com o Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo. Aqui que a gente está travando essa luta da opinião pública, né? Então, aqui é o lugar de trazer as pessoas para dentro dos parques, promover a visitação, para elas se apaixonarem pelos parques e ajudarem a preservar os parques da Amazônia e os parques marinhos e outros que são mais de difícil acesso, né? Então, trazer a sociedade para dentro, para a gente ter realmente um apoio, é o caminho para que a gente consiga mais orçamento, mais estrutura. Eu lembro, há uns 3 anos atrás, nos Estados Unidos, houve um impasse orçamentário de aprovação do orçamento do Congresso e tal, e aí
ia ter um local tipo, dos serviços públicos, as manchetes eram: os parques nacionais vão ser fechados. No Brasil, a gente não dá essa importância ainda para isso. Então, acho que trazer a sociedade para dentro dos parques e mostrar para eles tanto as oportunidades de lazer, de atividade na natureza, quanto a importância ambiental deles, acho que é o caminho para a gente realmente... Qual é o principal problema, Francisco? Por exemplo, lá no Instituto de Eventos Ambientais, no IEVA, nós temos um projeto chamado Projeto Observa, que é a observação de aves, árvores e patrimônio histórico. Então, nós iniciamos o trabalho ali no final da Rua Marianópolis, no Grajaú, aqui no Rio de Janeiro, onde há um encontro do Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual do Grajaú. E ao lado existe uma comunidade, né, de baixíssima renda, e nós convencemos a Associação de Moradores que nós poderíamos formar agentes ambientais da comunidade para serem potenciais observadores da área onde eles residem, no próprio parque ou lindeiro ao parque. Pasme, mas o presidente e seus companheiros conheciam 17 nascentes do rio que eu estava pesquisando, que era o Rio Perdido, que iniciava, né, o seu trajeto ali naquele parque. E sabia onde estava. E ele se preocupava em esconder a nascente para protegê-la. Esse era o presidente de quê? Presidente da Associação de Moradores, da comunidade do local. Tá. Né? Então, quer dizer, há resultado sim. Hoje o cidadão está interessado, né, na água, no acesso ao recurso natural e principalmente na proteção. Mas ele tem que ter a certeza de que ele, ao fazer aquilo, ele terá uma proteção legal e institucional, para que ele não tenha medo de dar início a esse processo. Por isso, o poder público, a comunidade e nós, conhecedores, catedráticos, temos que chegar até eles e levar essa informação, para dizer que, através deles, eles podem sim conservar os recursos naturais. O que destrói mais o meio ambiente, Zé Augusto? O que é pior para uma unidade de conservação? Qual é a pior ameaça que a gente tem? Olha, Quer dizer, depende muito da geografia, da localização, né? Nessas áreas mais afastadas dos grandes centros urbanos do litoral, o grande problema, eu vejo, é o avanço da pecuária, do agronegócio. Mesmo, né? Tem também questões, inclusive, de tráfico de drogas ou de todo tipo de coisa, né? Porque agora mesmo saiu... problema de fronteira. Né? O Brasil, só 4% da fronteira é mais... São 18 mil quilômetros, assim, os números são gigantescos. É continental, né? É um país continental, né? E a minha experiência nessas áreas mais de fronteira é que o pior é quando é o vale tudo, né? O mercúrio que eles jogam no rio. No caso da Amazônia, a gente precisa de mais Estado e não de menos Estado. Precisa da presença do poder público, né? Da lei, né? das instituições. Porque senão, quem perde mais são os mais pobres, são os mais fracos, porque aí é a lei do mais forte em termos da violência, né? Um eixo muito importante são as estradas, né? Quando você constrói uma estrada, estrutura, você cria uma frente de desmatamento. Você vê isso muito didaticamente nas fotos satélites. É como se a gente deixasse se invadir mesmo, né? Exatamente. E nessas áreas tão mais distantes, é importante que a cidadania perceba que, apesar de que é difícil visitação, né? Elas têm uma importância enorme, porque através dessas áreas de conservação é um dos grandes instrumentos para você tentar colocar mais lei, né? E mais convívio... Fazer valer a lei. Fazer valer a lei, né? E levar serviços sociais também para a população que está ali, não? Claro, com certeza. Uma coisa é quando as comunidades rurais, criou-se um parque, né? O que é isso? Quer dizer nada. Mas quando há toda uma interação, quando há todo um trabalho e as pessoas percebendo que aquilo pode ser a favor delas e não contra elas, né? Aí é uma outra realidade. Ok, deixa eu só ir para o intervalo, a gente vai continuar depois do intervalo a nossa conversa sobre os parques nacionais. A gente está sabendo muita coisa que a gente não sabia até agora. Nós voltamos em seguida.